Olá, caras Maters, sejamos todos muito bem-vindos a mais esse estudo litúrgico. Hoje é segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Julga teu próximo conforme a justiça. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés dizendo: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não furteis, não digais mentiras, não vos enganeis uns aos outros. Não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo. Não pratiques extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Não amaldiçoes o surdo. Não ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometas injustiças no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigieis o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. Não sejas um maldizente entre o teu povo. Não conspires caluniando-o contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus caros, mais uma vez temos aí, enquanto continuidade, a questão da justiça. Julga teu próximo conforme a justiça. E Deus fala repetidas vezes, vamos contar 1, 2, 3, 4 vezes. Mais uma vez o quaternário, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. 4 são as vezes que Deus repete aqui nesta passagem que lemos do Levítico. Levítico é um livro que fala sobre a tribo de Levi, enquanto relacionada ao sacerdócio, sobretudo, E é um livro que já está gravado no meu canal Leconde, aliás, e que, portanto, se relaciona profundamente a uma questão de sacerdócio e de presença do Cristo, portanto, porque todo sacerdote, ele é persona Christi. A justiça, nós somos convidados a tê-la sempre à nossa frente, como já foi dito também nas outras vezes, reforço, ter a justiça à frente é ter o Cristo, é ter a lei, a palavra de Deus, é termos na nossa memória que Ele é o Senhor. Então nós não devemos querer usurpar aquilo que é dele, mas devemos saber que, enquanto seus representantes, nós devemos fazer aquilo que ele faz. O que um sacerdote faz? O sacerdote faz tão somente aquilo que Deus faz. Ou assim deveria ser-lo. Sobretudo em termos de missa e dos sacramentos, ele faz aquilo que lhe é exigido enquanto persona Christi, e não enquanto um mero humano, tão somente. Ele deve fazer aquilo que o Cristo fez, aquilo que Deus faz e continua fazendo, porque Deus nos perdoa todos os dias. Então, o nosso convite é para que sejamos cada vez mais como Deus. Não é verdade? Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É logo o começo. É a primeira regra que Deus coloca já para que todo o resto tenha sentido. Se nós buscamos, portanto, a santidade, e se somos santos, aquilo de que mais lembraremos e que será arrimo da nossa vida, estrutura para a nossa vida, justiça para a nossa vida, será nos lembrarmos que Ele é o Senhor. Ele é o sujeito, o eu, sujeito. Ele é o verbo. E enquanto objetividade, Ele é o Senhor. O sujeito está para o Pai. O verbo está para o Filho. E o objeto, enquanto sujeito, verbo, objeto, está para o Espírito Santo. Aqui o objeto é o Senhor.
Eu, sujeito, sou, verbo, o Senhor, objeto. Então, isso mostra com a máxima clareza a face de Deus em termos de figuração, ou no caso de Antigo Testamento, pré-figuração, como já vimos. É Deus se mostrando ao máximo. Todas as outras regras que envolvem não cometas injustiça, não jureis, não furteis, não digais, não sejas, não isso, não tenhas, não procures. Todos os nãos, eles estão ancorados na questão de termos o Eu sou o Senhor à nossa frente, termos a realidade divina à nossa frente, termos a oração junto de nós. Toda a oração é composta por sujeito, verbo, objeto. Ainda em outras línguas, pode mudar a orientação em termos de objeto, verbo, sujeito, objeto, sujeito, verbo, mas fato é que, em todas as línguas do mundo, que são milhares, talvez não chegue a mais de 1000, mas é coisa próxima, tá? O tanto de línguas que existem no mundo, dialetos, etc., chega bem próximo de 1000, é coisa de mais de 700 línguas. Todas elas, até onde se saiba, pelo menos, elas têm essa estrutura enquanto oração. Do sujeito, do verbo e do objeto. Para terem ideia, até em Libras tem a questão do sujeito, verbo, objeto. A única coisa que muda é a ordem dos fatores. Ou seja, isso é oração. Sujeito, verbo, objeto é oração. Quando nós aprendemos regras de português, é isso que compõe uma oração. De maneira muito simplória, é isso uma oração. Eu sou o Senhor. Eis uma oração. Horas. Vemos, portanto, que está aí, né, justiça, está à frente. Nós devemos julgar o próximo conforme a justiça. O próximo é quem está à minha frente. Ou ao meu lado, que seja, mas é aquele que imediatamente, quando eu vou ter do diálogo, quando eu vou ter de uma relação, eu coloco-me frente a frente. Horas, ter do próximo, um julgamento do próximo conforme a justiça é me lembrar que esse próximo é um Cristo. É lembrar-me de Deus acima de tudo e do Cristo acima de tudo, regendo a minha vida, e lembrar-me também que o próximo é também um Cristo, ainda que não esteja manifestado em plenitude ou sequer em começo, mas temos várias pessoas ao nosso redor que são um Cristo, ainda que não todavia manifesto. Então, temos a justiça de várias formas aqui colocada. Sempre à frente, sempre acima, ela é aquilo que norteia o tempo todo, enquanto lei, enquanto palavra, enquanto pedra com a palavra de Deus. E aí começam os nãos. Não furteis, não digais, não vos enganeis, não mintais, não pratiqueis, não retenhais. Horas, todos esses nãos são os jejuns, são as abstinências. E aí temos também o Eu sou o Senhor, ao fim de certas passagens, né? Tem-se a justiça, portanto, à frente, tem-se a abstinência em seguida e tem-se ao fim a oração. Eu sou o Senhor. E claro, aqui, lembremos-nos, são 4 os fatores. Eu sou o Senhor repetido 4 vezes. E nós também, nessa quaresma, temos em mente 4 fatores. Justiça, mais uma vez, a oração, também já citada, a abstinência que está aqui representada nesses vários nãos, e a esmola. A esmola. A esmola vem ao final.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Claro que ao começo, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Quem nos dá a possibilidade de santidade? Somente Deus. Somente Deus. É por Deus que podemos alcançar a santidade, é por Deus que podemos alcançar algum mínimo de manifestação do que seja o rascunho da perfeição, de nos tornarmos minimamente melhores, de podermos minimamente vislumbrar o céu e colocar os dedos na entrada do céu, no batente da porta do céu, tocar a campainha, bater a porta e rogar ao Senhor, rogar a Deus como a um pai: Pai, abra. Se nós, portanto, alcançamos algo de santidade e somos santos como Deus nos ordena, é porque buscamos. É porque devemos pedir. E é porque, sobretudo, Deus é quem dá. Ou seja, a santidade alcançada é a esmola dada. A santidade alcançada é a esmola dada. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo santifica o próximo. Por isso que não é qualquer coisa que é amor. Eu amo o próximo. Eu amo meu filho. Eu amo a minha esposa. Eu amo meu marido. Mas só levo os outros a pecar. Só estou convidando para o pecado. Então eu não amo. Não de fato. Porque quem ama oferta santidade, sanidade, saúde. Quem ama faz como Deus. E Deus, a moeda de ouro, de diamante, rubi, esmeralda que Ele nos dá, é a santidade. É vida eterna. É salvação, é restauração, ressurreição, é paraíso. Por isso que hoje ouvimos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico, lembremos. Cristo, quando ele retoma essa passagem, ele fala que ele nos dá um novo mandamento. Amarás o teu próximo como eu vos amei. Ele fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque agora não é mais o meu eu pequeno que é a referência, mas o eu que é sujeito com E maiúsculo, do eu sou o Senhor, que realmente veio e manifestou-se através do Verbo. Eu já não sou referência para mim mesmo. Não é o meu eu, o meu ego, a minha personalidade, a minha identidade pequenininha, humana, vil, de pó, que é a referência, mas sim Deus Ele próprio. E aqui, para quem tem o mínimo de discernimento, já repara que amar o próximo, sendo a esmola, é dar ao próximo aquilo que Deus também nos dá. Antes, Deus deu santidade e, sobretudo, uma santidade que ela não era, então, plena. Em termos de ninguém do Antigo Testamento é chamado santo, mas justo, porque Deus deu a justiça. E a justiça é a palavra na pedra, pré-figurada. E por isso que as pessoas do Antigo Testamento são chamadas justos. Agora, a partir da hora que o Cristo veio, o mandamento muda, a palavra muda, porque ela se torna carne. Ela é pedra de fundamento e carne ao mesmo tempo. E por isso que agora é amarás o teu próximo como eu vos amei.
mas desde antes e ainda agora Deus é pedra. E as palavras que estão na pedra são de Deus. E as palavras ditas na carne são de Deus. E esse é Cristo, pré-figurado, figurado, e se Deus quiser, face a face, quando de fato nos tornarmos capazes de amar o próximo como Ele nos amou, amando-o em primeiro lugar, para que de fato esse amor possa ser verdadeiro. Salmo: Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Aqui é a exaltação justamente da lei e da palavra, né? As vossas palavras são espírito e vida. Acabamos de ver onde está a palavra de Deus em termos de Antigo Testamento? Na pedra. Pedra de lei. A lei do Senhor Deus é perfeita. Claro, claro, porque é palavra de Deus. É palavra do Senhor. Graças a Deus. É conforto, é testemunho da fidelidade de Deus e a sabedoria para os humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, claro, porque a palavra de Deus é luz. Ah lá, para os olhos é uma luz. Ela brilha, é uma luz. Vocês veem, é o Cristo sendo descrito, é o Cristo. É o Cristo. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. A lei não muda. É pura. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. É imaculado, é sem pecado, é sem erro, não erra o alvo, não entorta, não desvia, não tropeça. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Rochedo, a rocha, a grande pedra, né? A grande pedra que possibilita ver mais alto, ver acima do mundo, acima do mundano, do fútil, do raso. Então, nós nos encontrarmos, Deus ser feito rochedo, e nós nos encontrarmos nesse rochedo, porque daí a pedra, a própria pedra da lei, a tábua da lei, ninguém subiu em cima dela, mas um rochedo se sobe em cima. Sobe-se em cima de um rochedo. Ele aguenta, certo? Então aqui a imagem do rochedo é porque é para que é um convite e é um pedido, claro, que eu chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Ó o pré-anúncio da Páscoa, que eu chegue até vós. Como é que se chega até Deus? Subindo esse rochedo. Porque eu me torno palavra nessa rocha. Eu me torno lei divina. Eu me torno um Cristo. E, portanto, me torno corpo místico do Redentor, que é aquele que está no rochedo por todos nós, que subiu e foi cravado no rochedo por todos nós, sulcado no rochedo por todos nós.
o sulco, o furo. Para escrever na pedra há que se fazer o furo, né? Desgastá-la, desbastá-la. Cristo foi desgastado. Cristo recebeu das chagas, dos furos, da lança. Então, as palavras de Deus verdadeiramente são espírito e vida. E é por isso que quem não pratica os 10 mandamentos não sabe praticar os novos mandamentos de Novo Testamento. E amar o próximo como Deus nos amou e amar a Deus sobre todas as coisas. Não sabe subir esses 2 degraus como corpo e cabeça. Amar o próximo como Deus nos amou é corpo. Amar a Deus sobre todas as coisas é cabeça. Se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu não tenho um verdadeiro corpo. Não serei capaz, de fato, de fazer aquilo que Cristo fez e que Deus Pai fez através do Filho e do Espírito Santo. Assim como no Antigo Testamento, os 10 mandamentos também, vejam, 9 são as hierarquias angélicas. Primeira lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a primeira lei de Antigo e de Novo Testamento. Amar a Deus sobre tudo. É Deus em primeiro lugar. Deus é cabeça. Deus vem em primeiro lugar. Depois vem 9. 9 é corpo. 9 é nascimento. É parturição. 9 são as hierarquias angélicas. E nós, que inclusive somos uma 10ª hierarquia, feitos após os anjos, nós somos convidados a sermos justamente uma só carne com Deus e não com os anjos. Nós não somos convidados a sermos uma só carne com os anjos, mas com Deus. E Deus é cabeça. E por isso que, para nós entendermos o que seja e vivermos, sobretudo, o que seja amar a Deus sobre todas as coisas é crucialíssimo para que sejamos de fato humanos, filhos do homem, nascidos para aquilo a que fomos criados para que seja, semelhantes a Deus de fato, cabeças. Por isso que Pedro é cabeça dos apóstolos, porque Pedro representa a humanidade. Por isso que nós encabeçamos aquilo que é dos anjos. E por isso que Satã Lúcifer se rebela, é um dos motivos, claro. Não é o único, mas é um dos motivos. Imagina ser mandado por um átomo, por um pó, por um nada, que é o ser humano. Então que a nossa voz realmente agrade a Deus. Que o nosso cantar agrade a Deus. E o cantar tem relação com o Espírito Santo, porque é quando eu canto que eu manifesto a voz. Que vos agrade o cantar dos meus lábios, Espírito Santo, e a voz da minha alma, Cristo. Cristo é voz, Espírito Santo é canto. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e Redentor. Que nós, enquanto imbuídos do Espírito Santo e Cristos, cheguemos ao Gólgota, que é rochedo, e a cruz, que é redenção. Aclamação ao Evangelho. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso,
Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui nós temos, vejam só, né? Logo ao começo, Jesus falando com os discípulos, dizendo que quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, se assentará em seu trono glorioso. Os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros. Vejam, acabamos de ver, né, em relação ao decálogo, em relação à justiça, 1:9. Ele virá com todos os anjos. As hierarquias angélicas são 9. São 9 as hierarquias que têm anjos elevados. Tem aqueles que são decaídos também, mas em todas as hierarquias tem anjos elevados. Então, as 9 hierarquias, as 9 ordens ou hostes celestiais de anjos continuam elevadas também. Não houve um grupo de anjos que se perdeu completamente. Então, né, nós vemos mais uma vez aqui uma referência em relação a Cristo vindo, né, o Filho do Homem vindo em sua glória, em sua luz, acompanhado das 9 categorias de anjos. E haverá a separação, ou seja, ali, Cristo junto dos anjos, formando um número de completude de 10, formando uma inteireza para a separação, nos mostra o porquê que ele fala, né? E porquê que temos hoje que por um lado, ou de um lado, melhor dizendo, de um lado, serão separados os justos, e do outro, aqueles que são malditos. No fim, se diz, estes irão para o castigo eterno, os malditos, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então, os justos são aqueles que terão cumprido com as 10 leis, são aqueles que terão cumprido com o mínimo, né? Porque, ainda que não se cumpra em termos... Não é nem que não se cumpra, mas vamos colocar assim. Ainda que aqui a questão não seja o pleno cumprimento do cristianismo, o pleno cumprimento de morrer pelo próximo, de ser um mártir, etc. Aqui
não é sobre pegar a cruz e segui-lo. Vocês veem aqui o cerne desse ensinamento. Isso não faz com que a cruz seja jogada fora. Isso não faz com que todo o resto não seja importante. Mas vejamos o ensinamento desta específica passagem. Ela está atrelada, essa passagem está atrelada e este ensinamento está atrelado a o mínimo que se faz, a ponto de nem sabermos quando fazemos. Senhor, quando que eu te dei água? Quando que eu te dei comida? Quando te visitei? Quando fiz as coisas para o Senhor? Quando fizestes a um dos meus pequeninos. Então, é o mínimo do mínimo do mínimo. Cumprir com os 10 mandamentos é o mínimo do mínimo do mínimo. É Antigo Testamento. Então, quer dizer, aqui não se está entrando em questão em relação, inclusive, a uma plenitude do cristianismo, de eu precisar conhecer o Cristo para fazer o mínimo. Porque os antigos, de antiga lei, faziam esse mínimo. Não é verdade? Porque fazer este mínimo é fazer para o Cristo. E por isso que traz essa dimensão de quando que eu fiz para o Senhor isso? Porque supostamente viver o Antigo Testamento não é viver para o Cristo, não é ser cristão, é ser judaico, é ser antigo. Não é verdade? E claro, quando nós concebemos, o cristianismo na sua plenitude, entendemos que isso aqui não basta. Mas esse é um ensinamento básico em que, se nem isso eu não tenho, então eu serei um maldito. Com toda certeza. Se no pouco eu não sou fiel, eu não serei fiel no muito. Aqui Cristo mostra justamente, aqueles que foram justos de Antigo Testamento, aqueles que buscam verdadeiramente cumprir com o Decálogo, verdadeiramente ter os 10 mandamentos como pedra de fundamento da sua vida, eles estão desde então junto do Cristo. Fazem parte da genealogia do Cristo, fazem parte daquilo que gera o corpo do Cristo. Mais uma vez, isso não quer dizer que esteja tudo bem não pegar a cruz, que esteja tudo bem não ser cristão. Onde cumpre-se o Decálogo hoje em dia? Temos visto, quem lê a Bíblia, quem ouve a liturgia, vê que não foram os judeus que cumpriram exatamente o Decálogo. Eles se preocuparam muito mais com as 613 outras leis do que as 10. É isso que Cristo veio corrigir. O povo se preocupava mais em cumprir 600 outras do que as 10. Então quer dizer, hoje, quem ensina a cumprir o Decálogo, quem ensina o Antigo Testamento e a cumpri-lo, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque só tem pleno cumprimento quem tem o Cristo nascido, quem conhece o Cristo parido, o Cristo flagelado, crucificado, ressuscitado. Por isso que ele diz que veio dar pleno cumprimento à lei, porque a plenitude da lei é conhecer a sua identidade por completo. E Cristo é a lei. Ele é a lei. E ele dá pleno cumprimento a ela a partir da hora que ele é a lei encarnada. É a palavra de Deus encarnada, a pedra viva. Pedra de fundamento, como a pedra em que está o Decálogo. Porque se diz que Maria é a nova arca, a antiga arca da aliança, o que havia nela? O cajado que floriu no deserto, o cajado de Arão. Havia o maná descido do céu e havia a lei, o Decálogo, as pedras da lei. Esses 3 elementos estão, até hoje, selados na antiga Arca da Aliança. Ora, nós dizemos que Maria é a nova Arca da Aliança. Por quê? Porque ela é portadora do Cristo. Cristo é a vara que flore no deserto, que tem da florescência no deserto.
Cristo é o maná descido do céu. E Cristo é a tábua de lei, a pedra fundamental, a pedra angular de lei. Sem ela, tudo desmorona. E sem ela, nada começa. A pedra fundamental, sem ela, nada começa. A pedra angular, sem ela, tudo desmorona. Então, Cristo dá o pleno cumprimento. Então, que busquemos no mínimo ser justos. No mínimo, cumprirmos os 10 mandamentos de Antigo Testamento. No mínimo, sermos fiéis no pouco. Agora, meus irmãos, é isso. Não achemos que isso basta. Porque para quem tem o mínimo de consciência, o mínimo de ciência, para quem conhece o Cristo crucificado, para esses, o dever é pegar a cruz e caminhar e subir ao Gólgota. Não poderão alegar desconhecimento, não poderão alegar ignorância. Vem. Agora, muitas vezes quando nós nos perguntamos, né? Aquela pessoa, então, os de Antigo Testamento, eles não eram bons? Moisés, Elias. Como que esses caras que não conheceram o Cristo podem ser salvos? Eles cumpriram as 10 leis. Agora, quem são eles perto dos santos, né? Se são postos perto dos santos, eles não são ninguém. Eles são o mínimo. O mínimo. Entendem? Eles são uma fração perto do que hoje é possível. As coisas vão aumentando. O próprio Cristo fala, né? Que nós faremos coisas maiores do que Ele. Porque é a expansão. É a expansão, é o princípio expansório. Expansório? Creio que seja essa a palavra. Princípio expansivo, de expansão. Em que, de onde algo começa, de onde a pedra é posta, tudo vai sendo assentado e, em torno daquela pedra, tudo vai sendo construído, né? Manifestado, cristalizado, organizado, enfim. Agora, os de Antigo Testamento, eles eram pré-figuração, é como arar a terra, preparar a terra, aí precisa às vezes fazer um nivelamento da terra. Aí nivela o terreno, aí precisa socar lá, bater, fazer todo um preparo para que não afunde depois tudo que for construído. Então, os de Antigo Testamento e esses que são justos têm uma relação com isso, com o básico do básico. Não com a estrutura em si, mas com o preparo do terreno para que a estrutura torne-se possível. Por isso que é dessa linhagem que o Cristo nasce. E por isso que de todos, Maria é a mais importante. Porque, em efetivo, é dela que o Cristo nasce. Então, nela estão concentradas todas as justiças que vieram antes, né? Ela é a justa justíssima. Aquela que carrega a própria lei em seu coração e em seu ventre. Então ela é arca, por isso que ninguém pode pôr a mão, porque morre. Não pode ser transportada de qualquer jeito, senão com autorização, etc. Porque o que há nela é o que há de mais valioso em toda a face da terra. E por isso que quando nós nos tornamos uma Maria, ninguém pode pôr a mão em nós. E quando eu falo pôr a mão, é fazer-nos mal. Tocar-nos sem a permissão de Deus. Mexer com a nossa vida sem autorização divina. Porque Deus cuida pessoalmente daqueles que portam o Cristo, daqueles que cumprem e dão o pleno cumprimento à lei, que tornam-se um Cristo, ainda que não parido, mas manifesto desde dentro. Como Ele próprio fala, eu e o Pai viremos habitar-vos. Então, Ele vem nos habitar.
Ele e o Pai, quando nós verdadeiramente somos um templo de Espírito Santo. Temos da unção do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que mostra, né, essa construção. É ele que é essa construção. Essa cristalização ao redor que pode ser preenchida. Ele é a unção. 24 horas, 7 dias. Então, é quando realmente a unção, através do Espírito Santo, se dá, que Pai e Filho podem nos habitar. Enquanto ungidos. O Filho enquanto ungido. E o Pai enquanto o propiciador. Enquanto aquele que propicia tudo isso. O Filho e Pai e Filho, o próprio Espírito Santo. Então, devemos buscar o básico. E aqui está dada, né? Cristo nos convida a que façamos o mínimo e sejamos fiéis no pouco, para que possamos depois receber o muito. Por isso que eu falo, não contentem-se com isso. Não podemos achar que, então basta ser uma boa pessoa. Não. O que se está chamando de bom? O que se está chamando de fazer o bem? Porque justamente ser justo é cumprir com os 10 mandamentos. E é por isso que não se joga a igreja fora e nada do que vem depois fora, porque senão eu não entendo. Eu não serei capaz de fato, fazer. Eu acharei que faço, mas será para minha própria glória. É preciso ter cuidado. Então, ainda assim, aqueles que não puderam, ou que muitas vezes não podem, chegar até o Gólgota, até a Páscoa, esses têm a possibilidade de serem salvos ainda assim, em termos da justiça, sendo fiéis no mínimo, fazendo o mínimo, cumprindo com a lei, com os 10 mandamentos, porque é ser prefiguração e é dar assentamento. Agora, é isso. Não morramos, não nos matemos. Se Deus chamar, é outra história. Mas a nossa caminhada que começa agora, primeiro dia da Quaresma, primeira semana, melhor dizendo, né? Foi o primeiro domingo, agora a primeira segunda-feira, o segundo dia da Quaresma. Horas. Se Deus chama é uma coisa, mas a ideia é que nós passemos toda a Quaresma para fazermos o quê? Chegarmos na Páscoa do Cristo, né? Então, a ideia não é parar aqui. Aqui é o começo, é a fundamentação, é o assentamento das coisas. E por isso que essa fala do Cristo hoje, ela nos convida a aplanarmos o nosso terreno. Fazermos tudo aquilo que a engenharia faz para poder construir um prédio. Senão, não poderemos. E se fizermos esse mínimo, pronto. Já estaremos fazendo ao Cristo. Ainda que fazendo algo pequeno e para pequenos. Então, comecemos no mínimo, no básico, no pouco. Comecemos naquilo que parece irrisório, parece bobo, mas que é dificílimo, dificílimo. Tanto que tem aqueles que são malditos e não conseguem. Se negam até mesmo a isso. Negam-se. Não nos neguemos. Busquemos, meus caros. Tenhamos ânimo de vida. Não é verdade? Porque não nos contentemos em apenas arrumarmos o terreno. Queiramos que o verdadeiro templo seja erguido, que é a cruz, que é o Gólgota. E que, portanto, não nos contentemos com o Antigo Testamento, não nos contentemos meramente com as tábuas da lei mosaicas, o Decálogo. Queiramos mais. Mas para querermos mais, temos que cumprir com o básico. O convite de hoje é esse. Façam o básico.
Sejam fiéis no pouco, cumpram com o mínimo e sejam justos como aqueles de Antigo Testamento foram justos. E fortificaram o terreno, adubaram o terreno, aplanaram o terreno, para que o que fosse nascer, nascesse vigoroso, o que fosse crescer e ser construído, cristalizado, manifestado, o fosse em pleno vigor, em pleno ânimo. E ânimo é alma. Então, meus caros, que sejamos fiéis e que façamos, que comecemos. Isso é só o começo. Não nos contentemos com o começo. Mas, se não passarmos pelo básico, se não nos tornarmos um justo de básico, do mínimo, como chegaremos ao Gólgota, não é verdade? É como dizer, falávamos antes, víamos antes sobre como há uma absorção pelo intestino. É isso que nós estamos buscando, querendo, rogando, a absorção pelo intestino. Ora, aquilo que se dá ao intestino enquanto necessidade, aquilo que ali embaixo está associado a isso, nessas absorções intestinais, ou mesmo de rim, que também é filtro, etc. Essa questão de aquilo que se dá ao corpo e o que se põe para fora do corpo, intestinalmente falando, e também de rins. Isso é um filtro. É um filtro na vida. O corpo precisa do básico. O corpo precisa de vitaminas, sais minerais, precisa de água para viver. Precisa do básico. Se eu não dou o básico, eu não darei coisas a mais que são maravilhosas. Eu não serei capaz de dar à cabeça aquilo que lhe compete. Porque é como se, no começo, eu tenho que dar algo simples, o mínimo. Mas quando formos subir, quando fizermos o Gólgota, eu terei que dar toda a minha vida. E, portanto, se eu não dou um copo d'água, se eu não dou um prato de comida, se eu não dou um abraço, se eu não visito, se eu me nego a tudo isso, como que eu serei capaz de dar a minha vida quando chegar na cabeça? Eu não serei, essa que é a verdade, eu não serei capaz. Quem não é fiel no pouco não será fiel no muito. E mais, quando nós falamos dessa subida e de dar o copo d'água, dar o prato de comida, no Antigo Testamento nós lemos, na passagem anterior da primeira leitura, nós lemos o quê? Não faça isso, não faça aquilo. E agora está mostrando aquilo que foi feito. Tem uma troca de polaridade. Antes, no Antigo Testamento, a passagem que nos é trazida é sobre pararmos de fazer besteira. Pare de fazer besteira. Freia a coisa. Eu sou o Senhor, teu Deus. Para. Para com essa vida que se está levando de perdição e perdição. Ora, na leitura do Cristo, na fala do Cristo e no Evangelho que lemos, aí já vemos o outro lado. Tem aqueles que não fizeram, mas a glória, a graça é daqueles que fizeram. Por isso que não basta não odiar o irmão, não basta não falar, não basta ignorar, não basta não irar-se ou, enfim, não ter daquilo que Deus avisa antes, lá no começo, que não era para ter, não praticar a extorsão, a exploração. Não adianta eu meramente deixar de fazer as coisas. Eu preciso também aprender a fazer o que é certo.
E por isso que o amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é a moeda de esmola que nós devemos ao próximo, aqui no Evangelho, ela foi dada. Porque amar o próximo é dar de beber, é receber em casa, é vestir, é cuidar, é visitar, é dar de comer. Comer, beber, casa, vestimenta, cuidado e visita. São 6, né? Bonito isso. A comida, a bebida, pro corpo, imediatamente. A casa, a vestimenta, pro corpo, não tão imediatamente, mas em termos mais abrangentes. O cuidado, a visita, aí é mais distantemente ainda, porque é para a alma. Para a alma. Então vocês veem, é expansivo. Comida, bebida, isso é algo muito imediato, de estômago, de necessidade intrínseca. Casa, roupa, é uma questão de dignidade. E cuidado e visita é uma questão almística, cardíaca, de amorosidade de fato, de se importar, de empatia, de relação. Porque eu só visito aquele que eu conheço. Dar comida eu dou para qualquer um que me peça, mas visitar é só alguém que eu já conheço. Alguém que já tem casa, que já está com um cuidado mínimo na vida, que já tem dignidade. Tem um corpo bem cuidado, tem dignidade para viver. E aí tem também amigos. Vem, é expansivo. Começa ali no estômago, numa necessidade corporal biológica intrínseca, e vai expandindo. Nós devemos cuidar de tudo isso em relação a nós e aos outros. Deus veio nos visitar. Deus nos deu tudo isso, né? Nos deu de comer, nos deu de beber, nos deu onde morar, nos vestiu quando nos percebemos nus. Adão e Eva, ontem vimos o quê? Adão e Eva com a folhinha de figueira. Uma coisa que o padre falou também na homilia, que eu não sabia, é que a folha de figueira, ela dói. É uma folha chatinha. Então, que esse colocar a folha de figueira é porque também representa ali a besteira que fizeram, né? E esse comichão que dá. Protegem-se com coisas que, na verdade, não são apropriadas para essas partes. Coloquemos assim. Acabam machucando-se ainda mais na tentativa de esconder. Acabam flagelando o corpo ainda mais na tentativa de fazer com que Deus, de alguma forma, não percebesse a sua falta. E por isso que é preciso tirar a folha de figueira e ficar nu, para que Deus possa nos vestir com aquilo que é apropriado. Eu mesma cheguei a falar. Eles foram ensandecidos no que fizeram, mas não é totalmente ilógico terem usado da folha de figueira para protegerem-se. É a árvore da proteção, tradicionalmente. Usaram imediatamente da ciência. Veem? Mas não quer dizer que tivessem sabedoria naquilo que fizeram. O que ficou faltando era sabedoria. Buscaram proteção onde cientemente sabiam que teriam proteção, mas faltou-lhes sabedoria. Deus nos dá de vestir de maneira apropriada, sem nos ferir. Assim como Ele nos cuida e até mesmo nos visita. 6 passos, 6 degraus, 6 asas do serafim.
e 6 dias para a criação, manifestação do homem. E aí, 7º dia, filho do homem, após a visita. Aí realmente a revelação plena, em que nessa visita eu reconheço a identidade daquele que foi me visitar, daquele que me deu de beber, daquele que foi em casa, que me recebeu em sua casa, daquele que me vestiu, daquele que me cuidou. Não é verdade? É no 7º dia que nós reconhecemos, que nós vemos a identidade. Então, meus caros, façamos o mínimo. O mínimo nos garantirá a vida eterna. Mas não nos contentemos com o mínimo. Porque se nos contentamos com o mínimo, isso é como enterrar o único talento. Então, mesmo que Deus dê a uma pessoa ser meramente justa em termos de é isso, ela é uma boa pessoa, ela faz as coisas, ela cumpre o decálogo sem percebê-lo. Ela ama a Deus e ela é uma pessoa simples. Ela não conhece a igreja, ou ela simplesmente ignora a vida religiosa de uma maneira mais profunda e intensa o que deveria fazer, mas deveria ter melhor dizendo, ela deveria ter uma vida mais intensa e profunda em relação ao religioso, mas digamos que ela fale assim, não, eu já tenho isso aqui basta. Eu já creio em Deus e isso basta. Eu já faço o mínimo e isso basta. Temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o que recebemos, nos contentarmos com esse é enterrar esse talento. Por isso que a vida bíblica, a vida de Cristo, a vida de um cristão, ela não é fácil, ela é simples, mas ela não é fácil, definitivamente. Porque é isso. É uma questão de entendermos e vermos que não tem resposta pronta e, ao mesmo tempo, quando aprontamos uma resposta, corre-se o risco de imediatamente perder aquilo que julgamos ter. Então não contentem-se. E não reconhecer o bem que o outro faz é necessário. Reconhecer que existem pessoas boas fora e dentro da igreja, isso é importante e necessário. Mas não queiramos ser de um único talento que é enterrado, que se basta e que não se multiplica e que, portanto, não cresce, não expande. Não adianta eu assentar todo um terreno, aplainar todo um terreno e não construir nada, não fazer nada com isso. Então, hoje somos convidados ao mínimo. Hoje somos convidados a começarmos do zero, a começarmos do solo, a começarmos da justiça, a começarmos desde o Antigo Testamento, a começarmos uma linhagem que possibilita a manifestação de uma Maria e que depois manifesta o Cristo e que depois manifesta a cruz e a ressurreição. Isso é só o começo. Não nos contentemos, mas saibamos ver aquilo que é justo em si mesmo. Isso é possível. Reconhecer aquilo que é justo é possível ao mesmo tempo em que exortamos os outros a não contentem-se com isso. Não enterrem esse talento. Um único copo d'água não mata a sede. No dia a dia, é preciso água todo dia, o tempo inteiro.
que peçamos para que Deus realmente não nos dê apenas um copo d'água, mas a fonte. Não apenas um pão, mas a multiplicação infinita. Para que seja plenitude. Para que seja dia, luz, glória. Comecemos, portanto, com a justiça. Mais uma vez, sejamos fiéis no mínimo, e o resto nos será acrescentado. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Um forte abraço.